E hoje nós estamos aí na terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. Cada uma dessas cartas, ela tem uma aplicação para a nossa vida. Como eu disse no primeiro dia desse que nós começamos, na primeira terça-feira, onde nós falamos sobre a igreja de Éfeso, que essas cartas, endereçadas a cada uma dessas 7 igrejas, elas servem para a nossa vida, ela alcança, como instrução, como ensinamento, tanto na área ministerial, a área espiritual, serve também de aplicação na vida pessoal, no individual de cada um de nós. E Pérgamo é uma igreja que ensina muito, porque ela passa por situações adversas, passa por confrontos, perseguições, tanto física como também espirituais. A igreja de Pérgamo, ela sofre pressões internas de crentes que estavam sendo influenciados pelas coisas que aconteciam do lado de fora. Crentes que eram influenciados pelas novidades mundanas e queriam trazer estas novidades de fora e tentar colocá-la como regra, como prática dentro da igreja de Pérgamo. Como nós temos seguido durante esses dias que temos falado sobre esse estudo, a igreja de Pérgamo, ela vai falar de um conflito. Essa igreja estava vivendo um conflito entre a verdade e o engano. Uma luta muito desigual, uma luta muito difícil de ser administrado. Nós, enquanto igreja, estamos aí nesse embate. O mundo constantemente, quando eu falo o mundo, eu falo das coisas que acontecem do lado de fora da igreja, de coisas que não são sustentadas, aprovadas e baseadas na palavra de Deus, coisas que surgem do coração do homem, e o homem tenta aplicar essas coisas dentro da igreja, e Pérgamo estava vivendo esta situação. Um conflito entre a verdade, o que é verdade, e o que é engano. Em todos os estudos nós começamos a falar de um fundo histórico. Não foi por um acaso que Jesus fala a João para que ele escrevesse essas cartas e essas cartas fossem enviadas para cada uma dessas igrejas, para cada uma dessas cidades, e lembrando que as 7 igrejas, elas não eram as únicas, as 7 cidades da Ásia, essas 7 cidades mencionadas em Apocalipse, elas não eram as únicas cidades daquele tempo. Existiam muitas outras cidades, muitas outras. Porém, o foco, e de uma forma estratégica, como as 7 principais cidades de cada localidade, cidades influentes, cidades opulentas, cidades que se destacavam, cidades que atraíam olhares, cidades que chamavam a atenção. Pérgamo significa cidadela.
significa fortaleza. É uma palavra grega, né? Pérgamo é o resultado de uma palavra grega, purgos, que significa torre, que significa castelo fortificado. Já que a cidade de Pérgamo, ela foi edificada, ela foi construída em uma colina de 305 metros aproximadamente acima do vale. Então era uma cidade de difícil acesso, era uma cidade difícil de ser atacada, era uma cidade difícil de ser confrontada no âmbito batalha física, guerra. A cidade de Pérgamo também, hoje é chamada de Bergama, na cidade da Turquia. Tinha um outro diferencial de fundo histórico, que enquanto Éfeso e Esmirna, elas se destacavam pelo seu centro comercial, pela sua força econômica, porque eram cidades portuárias que tinham um comércio muito forte, cidades muito ricas. A cidade de Pérgamo, ela se destacava em outro ponto, em pelo menos 2 pontos principais. O primeiro ponto era um centro cultural muito forte. Em Pérgamo estava a segunda maior biblioteca do tempo antigo. Perdia somente para a biblioteca de Alexandria, no Egito. Inclusive, conta a história que acontece um desentendimento entre o rei de Pérgamo e os egípcios, porque o desejo do rei de Pérgamo era tornar essa livraria, essa biblioteca, melhor dizendo, que compunha uma coleção de aproximadamente 200.000 volumes. Só que não eram 200.000 volumes dos livros que nós conhecemos. Eram obras escritas em papiros e posteriormente em pergaminhos. Muito grande é a estrutura desta biblioteca. Então acontece um desentendimento entre o rei de Pérgamo e os egípcios. E os egípcios então impedem a exportação do papiro. O papiro, ele era produzido a partir de uma planta aquática, oriunda, originária do Egito. Essa planta só existia no Egito. Ela passava por um processo de transformação, um processo de trabalho, se tornava um papel, e esse papel então era usado para escrita. Como os egípcios não permitiram a exportação desse papel, então o rei de Pérgamo decide criar o seu próprio papel, digamos assim. De que forma? A partir de couro de animais, que eram preparados, que eram trabalhados, eram alisados, né? Eles passavam pelo curtume, eles eram curtidos, cortados nos tamanhos desejados, e então recebiam a escrita. Então, em Pérgamo, por isso o nome pergaminho. Pérgamo é a cidade onde se originou o pergaminho, né? Aquele escrito de couro. Então, uma coisa interessante que essa cidade experimentou. O Egito fechou uma porta, mas essa cidade se preparou para não parar no bloqueio dos egípcios e criar uma nova forma de papel. Enquanto eu estudava isso, eu achei muito interessante, e para a minha vida, e portanto para compartilhar com você. Veja, uma porta se fechou,
E essa porta que se fecha, ela não impediu a continuação do trabalho. Eles criaram uma nova forma de se trabalhar. O primeiro ensinamento que eu quero compartilhar com você é justamente esse. Quando uma porta se fechar na sua vida, quando uma porta se fechar para a sua casa, para a sua família, quando uma porta se fechar para as suas finanças, não perca a fé, não pare de crer, não desista de continuar buscando soluções para sair dessa situação, porque a solução vai vir. A solução vai vir de encontro à sua necessidade. A solução vai vir de encontro à necessidade do momento. A porta vai abrir, uma ideia vai acontecer, uma resposta vai surgir e o trabalho vai continuar sendo feito. Como que Jesus é lindo? Como que Jesus é extraordinário quando Ele usa essas igrejas para falar a igreja atual. Usando detalhes para se revelar a mim e a você, dizendo que Ele é um Deus presente. Que a porta que é fechada, ela não permanece fechada, porque Ele abre. Então descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Essa porta fechada vai se abrir. Ó, o papiro era produzido a partir de uma planta aquática. O pergaminho de couro, me diga, o que é mais resistente, o papel ou o couro? O couro é mais resistente, inclusive, ao fogo. O papel, quando ele cai na água, ele já perde a resistência dele. O couro não. O papel, quando exposto à sujeira, ele fica amarelado. Não fica amarelado? É igual quando você vai na casa daquele crente, que a Bíblia dele só serve para ficar na estante e aberta no Salmo 23. Quando passa alguns anos, você vai lá ver, o Salmo 23 está amarelinho, se destaca das outras folhas. E o couro? O couro não. O papel não tem jeito de limpar, não tem jeito de lavar, não tem produto para passar nele. O couro, com o tempo, ele pode até se sujar, mas existem formas de limpá-lo. Você está entendendo o que Deus vai fazer? O papel foi bloqueado de chegar, mas Deus abriu uma porta e eles chegaram no couro. Aquilo que não tinha resistência nenhuma, agora eles têm algo que tem resistência. Então descansa no Senhor. Fica em paz. Então ele se destacava por isso, primeiramente, um centro cultural muito forte, por causa dessa biblioteca com aproximadamente 200 mil volumes, 200 mil obras. E também se destacava como um centro religioso, porque ali existiam muitos templos. Era uma cidade, a cidade de Pérgamo era uma cidade extremamente envolvida com idolatria. Existiam muitos templos, 5 em especial que eu anotei aqui. O primeiro, de uma divindade chamada Cibele. Ela era adorada nas montanhas. Era a deusa dos mortos, da fertilidade, da natureza e da agricultura. Tinha também a estátua de Zeus em Pérgamo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Zeus era um deus, uma divindade grega, rei dos deuses.
Tinha Apolo, que era uma divindade tanto grega quanto romana. Eles entendiam que era o deus do sol. Tinha a deusa Afrodite, deusa do amor, deusa da beleza, deusa da sexualidade. Tinham várias, mas eu separei 5. E de todos esses, o principal era um deus por nome de Esculápio. Era proeminente nessa cidade ao ponto de pessoas de todos os lugares, de todas as regiões, virem para Pérgamo em busca de uma cura. Porque esse Deus, no conceito deles, esse Deus pagão, ele era o Deus da cura, era o Deus da medicina. O símbolo dele era representado por 2 serpentes em volta de uma madeira, em volta de uma vara. Se você olhar hoje, o símbolo principal da medicina é uma serpente enrolada em uma vara. O símbolo da fisioterapia são 2 serpentes enroladas em torno de uma vara. Porque aqui nessa época também eles tinham um conceito de que a medicina, ela tinha uma ligação muito forte com magia. Tinha uma crença. E a serpente é um símbolo que representa muitas vezes a magia. Então esse fundo histórico é importante eu e você entendermos, porque quando Jesus se revela para essa igreja, ele se revela confrontando tudo isso. Quando ele se revela para essa igreja, ele se revela confrontando toda essa situação que a cidade de Pérgamo enfrentava e estava vivendo. Éfeso representa o fim da era apostólica. Esmirna, nós falamos, representa a era da perseguição. E Pérgamo simboliza, significa a era do favor real, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Ela aponta para um período muito difícil, a época de Pérgamo. E o propósito. Uma época muito difícil que registra um período muito triste da igreja. Se você tiver curiosidade e tentar estudar depois, pesquisar, você vai ver que sugere-se os estudiosos que Pérgamo se casa com o Estado. Pérgamo, a cidade de Pérgamo, se une à vontade do Estado. Por quê? E a igreja também sofre esse impacto, porque Constantino se converte ao cristianismo. E quando ele se converte ao cristianismo, ele torna o cristianismo a religião oficial do reino. Ele declara que o cristianismo é a religião oficial de Pérgamo. Começando isso, preste atenção, uma adaptação da igreja ao mundanismo. Quando esse imperador, esse rei se converte, ele se converte, então, e algumas coisas ele quer implantar, porque até então, a igreja, até o ano de 395 aproximadamente, a igreja estava dentro da vontade do Senhor. A partir daí, a igreja em Pérgamo começa a receber influências, começa a ser influenciada por cultos pagãos, relíquias que eram colocadas dentro da igreja
que incentivavam a idolatria, ídolos pagãos. Aquilo que a palavra do Senhor, ela confronta. Essa igreja, ela é diferente no trato de Jesus com ela, porque é uma igreja que começa a tolerar tudo. Tudo nessa igreja começa a ser tolerável. Começa-se a perder a sua identidade. Quem era? De onde veio? Os ensinamentos que ela recebeu. As orientações que ela recebeu. Por isso que essa carta à igreja de Pérgamo, esse assunto de hoje, ele é muito atual, porque é o que nos deparamos em todo o tempo. Tantas novidades surgindo, tantas facilidades sendo apresentadas, pregações que favorecem o ego, palavras que afagam, que acarinham, que massageiam o homem, e não mais confrontam, porque a palavra do Senhor, ela traz cura, a palavra do Senhor, ela traz libertação, a palavra do Senhor, ela traz livramento, a palavra do Senhor, ela traz alimento, mas a palavra do Senhor, ela também traz confronto. A palavra do Senhor também, ela exige de mim transformação, mudança de vida. O que eu era, eu não posso continuar sendo. O que eu fazia, eu não posso continuar fazendo. Da forma que eu era, eu não posso permanecer. Eu sou uma nova criatura a partir de Cristo na minha vida. E Pérgamo estava perdendo a sua essência. Por isso que eu glorifico a Deus pela nossa igreja. Por isso que eu glorifico a Deus pelos nossos líderes. Por isso que eu glorifico a Deus por todos aqueles que vieram atrás de nós, que sangraram. Aqueles que vieram bem antes de nós, que sofreram, que choraram, que lutaram com o que sabiam e com o que não sabiam para edificar a igreja. Meu irmão, nós somos frutos de pessoas que já passaram por aqui. Nós somos frutos de oração nesse lugar sem nós termos nascido. Nós somos frutos de orações intercessoras feitas dentro da igreja, a partir de corações contritos e aquebrantados, os olhos cheios de lágrima, reverenciando e adorando a Deus e pedindo: Senhor, que essa geração que vem após mim, que venha uma geração crente, temente, cheia do teu Espírito, que cumpra com a tua vontade dentro da tua palavra. Nós somos frutos de orações intercessoras de quem já passou por aqui. Pérgamo luta com essa adaptação que muitos estavam querendo fazer da igreja com o mundanismo, com as novidades. Sabe, tem coisa que pode, tem muitas coisas que continuam não podendo. Aquilo que era pecado há 50 anos atrás, é pecado até hoje. A nossa igreja Assembleia de Deus, ela tem mais de 110 anos de surgimento, de vida, de fundação. E nesses 110 anos ela vem pregando o temor, o tremor, a transformação, a conversão, a aproximação, a intimidade, o batismo com o Espírito Santo.
E o que era pecado há 110 anos atrás continua sendo pecado até hoje. Nessa cidade tudo se torna tolerável, porque Pérgamo se torna uma cidade licenciosa, uma cidade liberal, permissiva, que aceita dentro da igreja todo tipo de heresia e falsos profetas, falsos homens de Deus, que vem mascarado com sabedoria, com entendimento, e começa a apontar outro caminho, começa a apontar outra forma de andar com Cristo. E eu e você, nós sabemos que não existe outro caminho, que não existe outra forma. Ou você serve a Cristo, ou você não serve a Cristo. Para uma das igrejas ele diz: porque você é morno, porque você não sabe se é frio ou se é quente, porque você não sabe se vai para lá ou se vai para cá, porque você está com dúvida no caminho que você está trilhando, eu vou te vomitar. E Pérgamo está enfrentando esse confronto. Agora olha que lindo. Como que Cristo se apresenta a essa igreja? Como que Cristo se revela a essa igreja? Para Éfeso, ele diz assim, aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Para Esmirna, ele diz assim, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e que reviveu. E para a igreja de Pérgamo, como ele se apresenta. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Que interessante. Para a cidade de Pérgamo, que estava se misturando com o mundo e perdendo o senso daquilo que era verdade, Jesus se apresenta àquela igreja como sendo aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que exerce juízo e faz a separação daquilo que é verdade com aquilo que é engano. O próprio Senhor Jesus diz, a própria palavra confirma: aquele que usa de engano não permanece na minha casa. Aquele que tem a espada de 2 gumes, aquele que faz a divisão daquilo que é verdade com aquilo que é engano, com aquilo que é mentira, exerce juízo. A espada de 2 gumes aqui mencionada, ela representa a suprema autoridade de Deus e o supremo juízo de Deus. Espada de 2 gumes, porque corta dos 2 lados. A palavra do Senhor, ela é assim, ela é multidirecional. Ela corta para lá, ela corta para cá, ela corta para baixo, ela corta para cima. Ela é multidirecional, ela atinge todos, ela alcança todos, e todos que ela alcança com esse poder de nos fazer discernir, de nos fazer dividir aquilo que é verdade daquilo que é engano. E quando eu faço essa divisão dentro do meu coração, e eu enxergo aquilo que é engano, aquilo que é mentira, eu paro de andar daquela forma e passo a andar somente na verdade. Por isso que a palavra do Senhor é confronto. Por isso que quando a palavra do Senhor ela é ministrada, ela é pregada com autoridade, com graça, com unção,
ela gera um impacto em nós que nos faz refletir. Ela gera algo em nós que nos faz pensar amanhã sobre aquilo que foi pregado. Ela faz eu e você tentar nos colocar diante daquilo que foi apregoado, e se alguma coisa daquela palavra, ela surte efeito na minha vida. É aquela palavra que me faz desviar do pecado. É aquela palavra que divide a verdade do engano, que faz eu enxergar o caminho da verdade e fugir do caminho do engano. É essa palavra que revela quem eu sou, revela quem me escolheu, revela para onde eu vou e com quem que eu vou morar na eternidade. A espada de dois gumes, ela representa a justiça. A representação da espada é justiça. Depois você lê lá na tua casa, se não me falha a memória, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 3, versículo de número 4. Duas prostitutas dormem com seus filhos, e no outro dia, o filho de uma amanhece morta. E elas começam a contender uma com a outra, porque a que amanheceu com o filho morto, trocou o filho vivo, pegou o filho vivo da outra, e deixou o filho dela morto com a outra. Elas entram em um embate, o vivo é meu, não, o morto é teu, o vivo é meu, o morto é teu. Elas são orientadas e decidem buscar o conselho de Salomão. E quando elas chegam diante de Salomão e elas apresentam a causa, Salomão aparece com uma solução extraordinária. Qual que é a solução que Salomão apresenta para essas duas mães? Me dá essa criança, coloca ela aqui em cima da mesa, ei guarda, traz a sua espada, porque eu vou cortar a criança, metade fica com você e a outra metade com você, acabou a briga. Só que Salomão está dizendo assim, ei, traz aqui a justiça, porque nesse momento a justiça vai ser feita. E quando coloca a criança que pega na espada, a mãe verdadeira diz assim, ei, pode deixar o filho com ela, eu prefiro ficar sem filho, mas ver meu filho vivo, eu não quero meu filho morto. E a outra dizia assim, pode cortar, pode cortar. Qual mãe que manda matar o filho? Você entendeu a sabedoria? A sabedoria, ela se torna forte quando a justiça é exercitada. A sabedoria se torna forte quando a justiça é convocada. Salomão então diz, ei, esse menino é dessa mãe, porque a mãe verdadeira quer o melhor para o seu filho, ainda que ele não esteja com ela. Então a espada de dois gumes aqui, como Jesus se apresenta para essa igreja, é uma espada de justiça. Jesus está dizendo, ei, eu sou aquele que tenho a espada afiada de dois gumes, e eu estou chegando dentro dessa igreja, e estou fazendo a divisão daquilo que é verdade e daquilo que é engano. E o que é engano não permanecerá diante da verdade. A verdade, ela sempre prevalece. Sempre prevalece. Qualidades nesta igreja exaltadas por Cristo. Ó, Jesus está dizendo, olha que aplicação para a nossa vida. Depois que ele diz que é a espada de dois gumes afiada, que vai separar, que vai agir com justiça, olha o que ele diz para essa igreja: eu conheço o lugar em que habitas.
Para uma igreja ele diz assim: conheço as tuas obras. Para outra igreja ele diz: conheço a tua tribulação. Para essa igreja ele diz assim: eu conheço o lugar que você mora. Eu sei quem você é dentro da tua casa. O lugar aqui, nós podemos conjecturar e trazer ele para a representação da nossa casa. Jesus está dizendo: eu te conheço dentro da tua casa, eu conheço a tua intimidade, eu conheço o teu compromisso, eu conheço a tua responsabilidade, eu conheço o teu zelo, eu conheço onde você mora. Ei, você, quando chega alguém desconhecido na tua casa, você chama para entrar? Você anda na rua e o primeiro que você vê, você convida para ir para a tua casa? Você anda pela rua e você convida o primeiro para ir dormir na tua casa? Para ir almoçar na tua casa? Para ir jantar na tua casa? Não. Quando nós falamos de casa, nós falamos daquilo que é íntimo. A gente só leva para a nossa casa quem nós conhecemos. A gente só coloca dentro da nossa casa para participar das refeições conosco, para dormir na mesma casa que nós, quem nós conhecemos, quem nós já temos intimidade. E é isso que Jesus está dizendo: eu conheço aonde você mora. Eu conheço. Que conservou o meu nome e não negou a minha fé. Com tudo isso que estava acontecendo na cidade, Pérgamo continuou conservando o nome e não negando a fé. O que é conservar o nome? Nós somos cristãos. Cristão são aqueles que são representantes de Cristo. São aqueles que andam como Cristo, que vivem como Cristo, que têm atitudes como Cristo teria, que procura agir da melhor maneira possível. Então, Jesus está dizendo: ó, você conservou o meu nome, você conservou, você guardou, você cuidou, você conservou. O que é conservação? Esses dias, meus filhos disseram para mim que tem uma atividade da escola, que eles tinham que mandar algo muito antigo, que a gente tinha em casa. Falei: mas é difícil. Como que eu vou mandar algo antigo, né? Porque eu tenho 44 anos, eu não sou antigo, né? A minha geração ainda está acontecendo. Aí eu me lembrei que o meu avô, ele me deu uma adaga pequenininha, feita com um couro muito rústico. Ela é um punhal, ela é dos dois lados, ela é só para furar. Não sei por que ele usava aquilo, mas ela é só para furar, porque ela nem para cortar ela serve. O cabo dela é de um acrílico, nossa, na época muito antigo. Eu deduzo que aquela faca, aquela adaga, ela deva ter entre 50 e 60 anos, então é algo antigo. Como eu ganhei, ela fica num lugar especial, bem guardadinho. Bem guardadinho. Então hoje eu tirei ela e quando eu puxei ela estava limpinha, bonitinha, bem conservada. O conservar é porque cuidou, é porque preservou, é porque não deixou jogado em qualquer lugar, preservou. Então Jesus está dizendo: essa igreja conservou meu nome e não negou a fé. Não negou a fé por quê? Por causa da perseguição que estava acontecendo dentro e fora da igreja. Fora da igreja, o versículo de número
13 do capítulo 2, a perseguição foi tão ferrenha, foi tão maldosa, que eles pegam um homem por nome de Antipas. Eusébio de Cesareia diz que esse homem foi lançado, foi colocado, jogado dentro de um bezerro de bronze, em brasa, trancado lá dentro. Ele morreu lá dentro. Olha que situação. Ele não foi morto com a facada, ele não foi morto, sabe, de outra forma. Ele foi colocado vivo dentro desse bezerro de bronze. Esse bezerro de bronze foi tampado e eles colocaram fogo, óleo e água dentro do bezerro. Olha a situação que esse irmão morreu. E mesmo assim essa igreja, irmão, não negou a fé. Ei, se você ficar sabendo que o irmão morreu desse jeito, e eles estão vindo atrás de você para pegar você, para fazer a mesma coisa, o que você faz? O que eu faço? Essa igreja, uma boa parte dela se manteve firme e não negou a fé. Agora olha o que acontece. A realidade dessa igreja, uma realidade social, a realidade religiosa dessa igreja, que estava lutando para preservar a sua fé. O próprio Jesus diz assim, ó: conheço o lugar em que você habita, onde está o trono de Satanás. Onde está o trono de Satanás? Por causa de ser um centro importante, aonde o domínio do paganismo, da adoração a imagens de escultura, aquilo que era feito pelas mãos dos homens, era grande, é tão grande, que foi considerado aí o trono de Satanás. A cidade, ela tinha uma intimidade, um conluio muito forte com a iniquidade. Perceba, o trono de Satanás estava na cidade, não estava dentro da igreja, você entendeu? Estava na cidade. A cidade estava sofrendo todo esse tipo de impacto, mas ainda não tinha chegado dentro da igreja. Agora no final, Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Agora ele está dizendo que é o trono de Satanás e Satanás habita. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo descansa no maligno. O maligno, que é o adversário das nossas almas, o diabo, Satanás e seus demônios, é o príncipe desse século, segundo Paulo. Deixa escrito em 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento. Então, onde Satanás habita, fala das influências que o mundo quer trazer sobre mim e sobre você. As investidas contra a nossa fé, minando a nossa resistência espiritual. É onde Satanás habita. Por isso que você já ouviu muitas vezes, e eu também, quando o pregador diz assim: ei, o diabo, ele é diabo 24 horas por dia. Então nós temos que ser cristãos, servos de Deus, tementes a Deus, que vivem a sua palavra, que se convertem todos os dias, que andam na santidade 24 horas por dia. Porque o diabo nunca deixa de ser diabo. O diabo não tem feriado de Páscoa, de Natal, ele não tem virada de Ano Novo. A intensidade dele enquanto diabo é a mesma. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o meu e o teu Jesus veio para dar vida, e vida em abundância para quem? Para quem anda com ele.
Outra coisa, essa igreja sofria com a doutrina de Balaão. Balaão é aquele profeta que foi convocado por Balaque para amaldiçoar o povo no deserto, enquanto o povo estava na jornada do deserto. Balaque oferece dinheiro para Balaão e Balaão vai lá para amaldiçoar o povo. Na terceira vez que ele vai falar, eu amaldiçoo, não saiu. Eu abençoo. Porque não tem jeito de amaldiçoar quem Deus abençoou. Eu vou falar de novo para ver se você entende o teu poder diante de Deus. O que você significa diante de Deus. O quão importante você é para o Senhor. Não existe maldição que tem poder para atuar na vida daquele que foi abençoado por Deus. Balaão é aquele profeta que não vê anjo. Balaão é aquele profeta que o que para ele é quando ele escuta uma jumenta. Por isso, irmão, abra os teus olhos para ver os anjos de Deus trabalhando em prol da tua vida. Não ande por aí como um cego, esperando uma jumenta falar com você. Balaão é aquele homem que no capítulo 25 de Números incita o povo no deserto a se envolver sexualmente com as moabitas. Números capítulo 31 confirma que o conselho partiu dele. Por isso que aqui está escrito, ó, tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, ó, o qual ensinava Balaque a armar ciladas. Então, dentro da igreja de Pérgamo, tinha um grupo de desviados que seguiam essa doutrina, apresentando tropeços. Que não tem nada a ver beber um pouquinho. Não tem nada a ver eu xingar um pouquinho, eu posso falar palavrão e tomar santa ceia, não tem problema. Eu posso amaldiçoar minha casa, amaldiçoar minha família, não tem problema, não tem. Deus também não é tão assim, que por causa daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, Ele vai acabar comigo, não vai. A Bíblia diz que quando você não cuida do que tem, até o que você não tem será tirado. E Balaão, a doutrina de Balaão era essa. Tentava fazer o povo cair em cilada, cair em armadilha, se afastando, se apostatando da fé. E tinha os nicolaítas também, que nós falamos lá em Éfeso, que era aquele grupo de pessoas que incentivavam a idolatria e a imoralidade sexual. A realidade religiosa, espiritual dessa igreja era essa. Olha aqui os adversários. O trono de Satanás estava estabelecido na cidade. Não era só o trono, não. O Satanás habitava nela. E com suas influências e com suas investidas tentava entrar dentro da igreja. Através do quê? Através desse grupo de Balaão. Através desse grupo dos nicolaítas. Você consegue entender a nossa luta hoje? É diferente hoje, irmão? É diferente hoje? É? Não é. É a mesma coisa que eu chegar aqui para vocês e dizer assim: ei, não tem nada a você adulterar não. Deus vai entender essa pulada de cerca. Não tem nada não, pode continuar desse jeito. Mesma coisa de eu falar isso para você. Tinha gente que pregava isso dentro da igreja de Pérgamo. Tinha gente que pregava assim, ó, não tem nada a ver namorado com namorada cometer o ato sexual, a fornicação, não tem nada a ver não. Isso pode, faz parte, é carne, isso não tem nada a ver não.
Imagina eu pregando isso para você. Não tem nada a ver você não levar a sério as coisas de Deus, não. Quando sobrar um tempinho você faz. É a mesma coisa de eu falar isso. Era o grupo que tinha dentro da igreja, tentando desvirtuar, tentando mudar a forma de se adorar a Deus. E a única forma de se adorar a Deus ainda continua sendo com verdade. Deus está em busca de adoradores. Ele está procurando adoradores, está? Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele está dizendo, aquele adorador que me adora em espírito e me adora com o corpo, aquele adorador que me adora quando está sozinho e quando está com todo mundo, aquele adorador que é o mesmo quando não tem ninguém olhando. O verdadeiro adorador é aquele adorador que aqui na igreja, ele é igualzinho, ele é na casa dele. O verdadeiro adorador é isso. Eu não chego aqui para adorar, eu venho adorando da minha casa. Eu não chego aqui para me apresentar como cristão, como crente convertido para vocês. Isso eu apresento lá dentro da minha casa, lá junto com os meus. Meus filhos têm que ver que eu sou convertido. Meus filhos têm que me ver de joelhos dobrados orando a Deus. Meus filhos têm que me contemplar com os olhos cheios de lágrimas. Há tempos atrás nós ouvimos o testemunho de uma irmã aqui que disse assim, chorando, ela nem conseguiu falar direito, mas ela disse assim, eu me lembro que eu levantei uma madrugada, e minha mãe estava no banheiro, com os joelhos dobrados, chorando, falando com Jesus. Ai, irmão, essa imagem, essa filha nunca mais vai esquecer da mãe dela, nunca mais. O que marcou ela não foi a mãe sentada, almoçando, jantando, sentada no sofá, deitada numa rede. O que marcou essa madrugada dessa filha foi ela ver a sua mãe com os joelhos dobrados, cara no pó e lágrimas escorrendo. Verdadeiro adorador não é adorador. Adorador tem um monte. Verdadeiros adoradores é o que o Pai procura. Você está entendendo? Não é aquilo que você aparenta ser para mim, é aquilo que você é para Deus. Você está entendendo? Não é aquilo que eu te vejo fazer enquanto eu estou em grupo, é aquilo que Deus vê você fazer quando você está sozinho. Não é aquela oração que eu faço aqui na igreja, sabe aquela oração bonita? Pai querido, Deus Todo-Poderoso. Não. É aquela oração que uma hora você bate no chão, uma hora você bate no sofá, na cadeira, no teu altar, outra hora você bate no peito e diz, misericórdia, tem da minha vida, Senhor. Aquela verdadeira adoração que te faz se apresentar a Deus como um nada. Sabe aquela oração? Sabe aquela situação aqui? Quando você chega na casa de alguém importante, que você fala assim, dá licença, eu posso entrar? Eu posso falar uma coisa? Sabe essa reverência? É dessa forma que nós temos que chegar diante do Rei dos Reis. Eu ouvi outro dia alguém dizer assim, eu estava tão assim com Deus, que eu peguei Deus e coloquei Ele na parede. Meu Deus, eu fiquei impactado com isso. Bem, rapaz, eu vou parar de orar para Deus e vou começar a orar para esse cabra. Porque alguém que tem essa autoridade de pegar Deus e pôr na parede, rapaz, essa pessoa está acima do super-homem. Essa pessoa é mais do que Jesus.
Jesus lá no Gólgota, suando sangue, ele olha para o céu e diz assim: Pai, se for possível, olha o filho falando com o pai, se for possível, tá, Senhor? Se esse pedido que eu estou fazendo está dentro da tua vontade, se for possível, tira de mim esse cálice, se for possível, não deixa eu passar por isso. Aí ele diz assim, ó: mas todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque eu sei que enquanto eu estiver dentro da tua vontade, tudo vai dar certo. Agora, uma pessoa que diz que colocou Deus na parede, irmão, eu fiquei fã dele. Quase que eu pedi um autógrafo e quis tirar uma foto com ele e fazer com o dedinho assim, ó. Esse é o cara. Quem nós pensamos ser muitas vezes diante de Deus? Não somos nada. Somos o bichinho de Jacó. Por isso que com Deus é tudo na contrariedade. Se eu quero crescer, tenho que diminuir. Se eu quero viver, eu tenho que morrer. Se eu quero receber, eu tenho que dar. Não tem lógica. Com Deus eu tenho que sempre diminuir em todos os aspectos. Me achegar perto dele pequenininho. Pequenininho. E esse confronto acontecia. Mas aí, como toda carta, ela tem uma aplicação, ela tem um porquê. Jesus se apresenta, dá a qualidade da igreja, mostra o que essa igreja precisa se alertar, se despertar para voltar para o caminho, para deixar para não aceitar coisas de fora. E depois Jesus fala sobre ao que vencer. Ao que vencer. Ele chega e diz assim, ó. Versículo 16. Portanto, arrependa-te. Portanto, se arrependa, igreja de Pérgamo. Portanto, se arrependa, crentes de Pérgamo. E aqui nós precisamos entender que arrependimento não é remorso. Remorso, eu já preguei aqui, remorso é aquele sentimento momentâneo. Eu fiz, falei, agi, tomei tal decisão, tal atitude, soltei tal palavra, feriu, magoou, aí eu não gostei daquilo que saiu, aí eu fiquei com remorso. Remorso é um sentimento momentâneo. Por quê? Porque daqui a pouco eu estou fazendo novamente. Agora Jesus não está chamando essa igreja para um remorso. Jesus está chamando essa igreja para o arrependimento. Arrependimento é o quê? Arrependimento é mudança de caráter, mudança de postura, mudança de conduta, mudança de palavra. Arrependimento também é quando eu passo a valorizar aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus me entregou. Quando eu passo a valorizar aquilo que realmente tem importância para Deus. O que tem importância para Deus? Tudo aquilo que vai para o céu. Tudo aquilo que vai para o céu é o que realmente importa para Deus. Vamos lá, gente. O que vai para o céu? Vamos falar em 5 dedos aqui. Vamos, me ajuda. 5 coisas que vão para o céu. Tem? Existe 5 coisas? Jesus morreu na cruz por causa de 5 coisas? Jesus andou na via crúcia, na via dolorosa, carregando madeiro, achincalhado, cuspido, humilhado, por causa de 5 coisas? Foi, irmão? Não foi. Sabe o que realmente tem valor para o Senhor? A alma. O verdadeiro adorador é aquele que prioriza a sua alma e a alma do outro. Porque o outro precisa ir para o céu igual eu. O outro precisa conhecer Jesus que nem eu. Por isso que a Bíblia diz aí,
Quando alguém te chamar para andar 1 milha, anda 2. Surpreenda, suporta a fraqueza do teu irmão, a limitação dele. Arrependa-te. Ao que vencer, aí Jesus fala ao que vencer. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. O que é o maná? O maná surge ali no livro do Êxodo, a partir do capítulo 15, se não me falha a memória. A partir do capítulo 15. Logo depois que Deus providencia as codornizes, logo em seguida Deus já anuncia o maná. Fala como que o maná vai ser. Põe aí, Juninho, para nós, capítulo 15. Vê se você acha aí isso, para a gente ler junto. Nós vamos ler juntos e depois nós já vamos encerrar. Vê aí se eu não estou enganado. Vocês possam ter enganado. (16). Então é 16, versículo 4. Ó. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. O que Deus promete para o povo? Pão. Pão, não é pão? Deus promete para o povo pão. Mas olha o que Deus envia para o povo. Acho que é isso. Ó, aqui ó, achei. É 15 não, realmente, é o capítulo 16, versículo 31. Lá no versículo 4, Deus promete pão. Aí quando o povo levanta no outro dia, Everaldo, o povo sai atrás de pão. E olha o que tem. Deu-lhe a casa de Israel o nome maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Às vezes o pão que eu imagino que Deus vai me mandar é aquele pãozinho simples. É aquela coisinha simples. E Deus surpreende, mandando o maná com sabor de bolo de mel. Você já comeu aquela bolachinha de mel? Não sei se é do teu tempo, mas quando eu era moleque eu lembro daquelas bolachonas grandes. Quem lembra dessas bolachonas grandes aqui? Ah, irmão, para com isso. Só eu e o irmão Marinho que lembra. Os novinhos, irmão Marinho, não lembra de nada, rapaz. Seus mentirosos. Aquela bolachona, mas era bom demais aquilo lá, irmão. Comer um só daquele era um castigo. O que eu quero dizer com isso? O que Deus vai fazer na tua vida é mais do que você imagina. De repente amanhã você vai sair procurando aquele pãozinho, aquela coisinha, e Deus está preparando para você algo que você nem imagina, algo que vai te sustentar durante todo o teu período no deserto. Por quê? Porque olha aqui, ó, versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, e comeram maná até que chegassem ao limite da terra de Canaã. Esse pãozinho que o povo estava esperando, não alimenta não, irmão. Para quem está caminhando no deserto, tem que ser esse maná. Quando eles saem no outro dia, procurando pão, o que eles se deparam? Com o maná. Maná é uma palavra egípcia que quer dizer, o que é isso?
A providência foi tão grande, a surpresa foi tão grande, que eles não conseguiam nem imaginar o nome para aquilo. Que é isso? Você consegue entender isso na tua vida? O dia que Deus vai preparar algo tão extraordinário, e você vai chegar e vai dizer assim: meu Deus, o que é isso? Porque pão você conhece. Agora o maná, eles conheciam o pão do Egito. Agora eles conhecem o maná do deserto. Outra coisa, a pedrinha branca, com o nome, né? Tem algum papel aqui que caiu? A pedrinha branca com o nome. Tá aqui não? Caiu aí na frente. Hã? É um papel grande. Aqui. Pedra. O que significa a pedrinha branca? Eu anotei aqui 3 coisas, irmãos. Vamos ver se eu lembro delas. Primeiro, essa pedra branca é 3 coisas que nós podemos usar para conjecturar isso daqui. Primeiro, era algo que era dado para o escravo quando ele recebia a sua libertação. Aí aquele que era senhor do escravo dava para ele uma pedra branca com o nome dele. E quando esse escravo estava andando na rua e alguém perguntava se ele era escravo, ele punha a mão no bolso, tirava a pedrinha branca e apresentava a pedrinha branca. Essa pedrinha branca com o nome dele simbolizava que o preço dele foi pago, ele era alguém livre. Livre. Outra coisa, a justiça antiga, os juízes usavam pedras negras e pedras brancas. O réu que era considerado culpado recebia a pedra negra. O réu que era considerado inocente recebia uma pedra branca. Quando aquele homem estava andando na rua e alguém dizia assim: aquele é um criminoso, ele punha a mão no bolso e mostrava a pedrinha branca dizendo: eu não sou criminoso, eu sou inocente. A justiça foi feita e me considerou inocente. Agora, o que eu mais gosto dessas interpretações é essa. Quando uma criança nascia, e o pai dessa criança reconhecia ela como seu filho, ele colocava numa pedra branca o nome da criança, que o pai escolhia o nome da criança, junto com o sobrenome do pai. Aquela pedrinha branca era como uma certidão de nascimento. Aquela pedrinha branca, ela simbolizava para a sociedade isso. Eu fui reconhecido como filho, porque o meu pai aceitou a sua paternidade. Então essa pedrinha branca, irmão, é isso. Nós vamos receber ela lá no céu, porque lá no céu nós seremos considerados filhos de Deus. Estaremos juntos com o nosso Pai, por isso receberemos essa pedra branca com um nome que nós não sabemos, nome que o nosso Pai vai nos dar, reconhecendo nós como filhos. E essa igreja viveu essa experiência. Essa igreja recebeu essa carta, onde Cristo chama a atenção, mas se apresenta como um pai que ama e um pai que é presente. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra, guarda ela no teu coração.
Nós estamos neste mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos peregrinos em terra estranha. Vivemos aqui por um período de tempo, mas logo, logo viveremos na eternidade com o nosso Cristo. Se coloca de pé em nome de Jesus, que eu quero orar por você.